Você não chegou aqui por acaso. Existe algo acontecendo nos bastidores da sua vida que está prestes a mudar tudo. O que parecia silêncio era apenas preparação. E agora o universo está pronto para revelar o que sempre esteve reservado para você. A pergunta é: você está pronto para atravessar o portal? Você já parou para pensar que talvez não esteja aqui por escolha própria? Que, de alguma forma invisível, foi conduzido até este momento específico? Não foi o algoritmo, não foi acaso, foi um chamado, um alinhamento sutil que trouxe você exatamente até esta mensagem. O que poucas pessoas sabem é que menos de 1% da humanidade consegue perceber quando está diante desse tipo de oportunidade. A maioria vive presa em distrações, sem notar os sinais escondidos no caminho. Mas se você chegou até aqui, já atravessou a primeira triagem, provando que está pronto para algo maior do que imagina. E isso é apenas o início. Porque o que parece uma simples coincidência esconde a primeira peça de um quebra-cabeça muito mais profundo. O próximo passo vai revelar por que o vazio que você sente não é um fim, mas o prenúncio de uma transformação gigantesca que já começou a se desenhar. Quantas vezes você já confundiu silêncio com fracasso? Acreditou que portas fechadas eram sinais de derrota, quando na verdade eram ajustes invisíveis preparando você para algo maior? O vazio que parece um castigo pode ser, na realidade, o estágio mais poderoso do processo, o instante em que tudo se reorganiza antes do salto. Na física quântica, esse ponto é chamado de colapso. É o momento em que infinitas possibilidades se fundem em uma só realidade. Cada atraso, cada espera, cada aparente bloqueio não é um erro, mas parte de um mecanismo preciso que empurra você para a versão mais elevada de si mesmo. E é exatamente nesse limiar que muitos desistem. Mas você não está aqui por acaso, porque o que vem depois desse aparente vazio é a chave que separa os que apenas sonham dos que realmente manifestam. Está pronto para descobrir qual é essa frequência oculta? E se eu te dissesse que o maior erro das pessoas, bem no momento em que estão prestes a conquistar seus desejos, é apertar o freio? Em vez de confiar, elas tentam controlar cada detalhe, buscando sinais de que algo está acontecendo. Mas é exatamente esse desespero por provas que bloqueia o fluxo natural da manifestação. A natureza guarda um segredo simples. A semente não questiona se vai se tornar árvore. Ela apenas se entrega ao processo. O mesmo acontece com você. Quanto mais tenta medir, forçar ou acelerar, mais trava o resultado. A verdadeira chave está em soltar o controle e confiar na inteligência que move galáxias, mares e partículas. E é justamente nesse ponto que surge a grande virada. Existe uma diferença invisível, mas decisiva, entre quem continua pedindo e quem finalmente aprende a receber. No próximo passo, você vai descobrir por que essa mudança de frequência é o divisor de águas que separa a escassez de abundância. Você sabia que a energia do querer pode, na verdade, afastar aquilo que você mais deseja? Parece contraditório, mas quando você vibra na escassez, o universo interpreta como um sinal de falta e responde na mesma frequência. É por isso que tanta gente reza, pede, insiste, e mesmo assim, nada muda. A diferença está em mudar do estado de buscar para o estado de receber. O querer é pesado, ansioso, sufoca. Já o receber é leve, aberto, confiante. Quando você entende que o que é seu já existe no campo quântico, sua energia deixa de ser de necessidade e passa a ser de certeza, abrindo espaço para o extraordinário. E é aqui que muitos tropeçam sem perceber. Por quê? No exato instante em que o portal da abundância começa a se abrir, surge o maior teste de todos. No próximo passo, você vai entender por que o universo coloca um guardião à sua frente antes da grande revelação. Você já reparou que os maiores desafios aparecem justamente quando você está prestes a conquistar algo grande? É como se o universo testasse sua resistência no momento mais decisivo.
Esse é o chamado guardião final, a barreira simbólica que separa quem desiste de quem atravessa para a próxima fase. Esses obstáculos não surgem para punir você, mas para provar que sua fé é mais forte que a dúvida. São contratempos, atrasos, críticas e até pensamentos sabotadores que tentam prender você ao velho padrão. Quem reconhece esse momento como um teste e não como fracasso, abre a porta para o verdadeiro salto de consciência. E é nesse ponto que tudo muda. Porque, ao vencer o guardião final, você não apenas se liberta da resistência, mas também acessa uma nova vibração. E é exatamente nessa frequência elevada que o próximo segredo se revela. O jogo invisível das emoções e como cada uma delas decide se você atrai ou repele seus sonhos. Você sabia que cada emoção que você sente tem uma frequência medida em hertz, como uma estação de rádio? O medo vibra em torno de 100 Hz, enquanto o amor alcança 528 Hz e a gratidão ultrapassa 540 Hz. Isso significa que suas emoções não são apenas sentimentos, são códigos energéticos que sintonizam sua vida com abundância ou escassez. Quando você escolhe conscientemente emoções elevadas, cria uma ressonância que atrai experiências alinhadas ao que deseja. É como ajustar o dial de um rádio. Se você vibra em alegria, conecta-se ao canal onde seus sonhos já estão transmitindo. Esse não é apenas um conceito espiritual, mas um fenômeno comprovado pela física quântica e pela neurociência. E é aí que o jogo fica ainda mais interessante. Porque não basta apenas sentir, é preciso aprender a soltar o controle e confiar no fluxo invisível que já está operando por você. No próximo passo, você vai descobrir por que a rendição é a chave que transforma a frequência em manifestação real. E se eu te dissesse que o verdadeiro poder não está em controlar, mas em abrir mão do controle? A maioria acredita que só vai conquistar algo quando segurar firme, mas a realidade é o oposto. Quanto mais você tenta dominar o resultado, mais ele escapa. A rendição é o segredo que poucos têm coragem de praticar. Deixar ir não significa desistir dos seus desejos, e sim soltar a obsessão pelo como e pelo quando. É confiar na mesma inteligência que faz seu coração bater sem esforço e mantém o universo em perfeito equilíbrio. Quando você se rende, troca a ansiedade pela confiança e o impossível começa a se alinhar naturalmente ao seu caminho. E é nesse exato ponto que surge a maior transformação de todas. Porque a rendição não apenas abre portas, mas muda a identidade de quem você é. No próximo passo, você vai descobrir como se tornar a versão expandida de si mesmo. Aquela que não busca, mas atrai com naturalidade. E se o verdadeiro segredo da manifestação não estivesse em pedir mais, mas em se tornar alguém diferente? A maioria das pessoas vive como quem tenta conquistar, mas essa identidade só reforça a distância entre elas e seus desejos. O salto acontece quando você decide ser a versão de si mesmo que já recebe naturalmente. Esse é o ponto em que a mentalidade deixa de ser de busca e passa a ser de certeza. Não se trata de imaginar algo distante, mas de vestir agora a confiança, a postura e a energia de quem já vive a realidade desejada. Essa mudança de identidade cria coerência entre o que você sente, pensa e atrai, acelerando o colapso quântico dos seus sonhos. E é nesse estado expandido que a mágica começa a acontecer. Mas antes que tudo floresça, existe um estágio inevitável que confunde a maioria: o aparente caos. No próximo passo, você vai entender por que a desordem que surge não é o fim, mas o anúncio de que um novo mundo está prestes a nascer para você. Você já percebeu que, pouco antes de uma grande virada, tudo parece desmoronar? Esse caos não é azar nem castigo, é o sinal de que a velha estrutura da sua realidade está se desfazendo para dar espaço a algo maior. O aparente colapso é, na verdade, o nascimento de uma nova ordem. Na física, isso é chamado de transição de fase. A água que se transforma em gelo, ou o fogo que consome para depois renovar.
Na vida, acontece da mesma forma. Relacionamentos mudam, caminhos se desfazem, oportunidades se reconfiguram. Tudo se reorganiza em silêncio, preparando o terreno para a versão mais alinhada de você. E é justamente nesse terreno instável que surge a oportunidade mais poderosa de todas. Porque o caos é só a antessala da revelação. No próximo passo, você vai descobrir como usar esse estado para acessar a escolha final. Alinhar-se de vez com a frequência que transforma desejo em realidade. E se eu te dissesse que a distância entre você e a vida dos seus sonhos não é tempo, mas frequência? Não importa quantos anos se passem, se você permanecer na mesma vibração, nada muda. Mas quando decide alterar sua sintonia, tudo pode se transformar em questão de instantes. O poder sempre esteve em você. Escolher pensamentos, emoções e atitudes que alinham sua energia ao que deseja. Essa mudança não depende de sorte, de circunstâncias externas ou de alguém validando seus passos. É uma decisão interna que redefine completamente a forma como o universo responde a você. E é nesse ponto que sua jornada deixa de ser teoria e se torna prática viva. Porque, ao assumir essa escolha, você abre as portas para experiências que antes pareciam impossíveis. E no próximo mergulho, vamos explorar como aplicar essa consciência no dia a dia, transformando cada momento em um portal para a realidade que você escolhe criar. Se este vídeo falou direto com você, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe para espalhar essa frequência. Agora me diga nos comentários, qual é a nova realidade que você está pronto para receber hoje?